Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão ESG. Conexão ESG é um projeto do Instituto Bertol e tem o patrocínio da Bertol Advogados Associados e da Russell Bedford Brasil. Hoje aqui nós temos a honra temos a presença da Simone Risotto, convidada ilustre, que eu gostaria que primeiramente ela se apresentasse. Eu sei que o papel mais importante que ela tem é ser a mãe do João, mas fora ser a mãe do João, quem é a Simone? Obrigada, Everaldo. Antes de me apresentar, eu quero agradecer por estar aqui, pelo convite de poder participar e estar junto com vocês aqui para a gente trazer um conteúdo bacana e importante para os empresários, né? Então, é uma missão muito nobre compartilhar esse conteúdo. Como você disse, o meu maior projeto de vida, sim, é o João Vicente, né? Como mãe, com certeza é meu melhor projeto. Beijo para ele, que está nos assistindo. Beijo para ele, vai nos assistir, com certeza. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de dizer que eu sou uma aprendiz incansável, porque eu nunca paro de aprender. E quanto mais eu trabalho e mais faço o meu trabalho, mais eu aprendo também, né? Então, a gente afia o machado todos os dias com os nossos clientes, né? Com o nosso trabalho. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler também. Então, primeiramente, né, as minhas preferências são essas. E eu estou aí há mais ou menos 15 anos trabalhando na área de gestão e liderança. Tenho como formação a administração de empresas e contabilidade. Então, eu associei, na verdade, esses dois conhecimentos no trabalho que eu realizo hoje, que é ajudando empresas a serem mais lucrativas, terem uma gestão mais eficiente e uma liderança mais influente, para que tenham um negócio de sucesso. Então, eu já estou aí há mais ou menos 15 anos fazendo esse trabalho, e hoje eu também me dedico a compartilhar conteúdos para ajudar mais e mais empresas, porque eu acredito que a gente precisa transformar esse ambiente num ambiente saudável para todos, inclusive para as pessoas que trabalham nesses ambientes. Então, eu tenho essa missão de trazer esses conceitos que eu gosto de estudar e gosto de aplicar de uma forma simples, para que qualquer empresa, independente do tamanho, do porte, do nicho, consiga aplicar a gestão na sua empresa. Eu fico muito feliz de ouvir as tuas palavras, porque no momento que a gente está, assim, tem muito tecniquez para lá e para cá. Eu acho que, para resumir, falar de gestão sem mimimi, indo direto ao ponto, é o que as pessoas, ao fim e ao cabo, precisam. Né? O empresário, o gestor que nos ouve e aquelas pessoas que a gente assessora, a gente tem que ir direto ao ponto. Né? A vida está veloz, o mundo está corrido, e se a gente começar a fazer rodeios, né, cansa as pessoas, não gera resultado e às vezes não se faz o que deveria fazer. Simone, quando eu tomei a liberdade de fazer o convite, a provocação era justamente essa, né? Tu sabe que o nosso podcast aqui, ele trata do ESG. O ESG, eu vou fazer só uma visita ao conceito, para quem não está familiarizado ao tema. O ESG é o resumo de 3 palavras em inglês, é uma sigla que é formada por 3 palavras em inglês, que é ambiental, social e de governança. Então, nós vamos falar aqui das boas práticas, né, que todo o estudo, tudo que foi pensado sobre ESG voltado para essas 3 verticais, para esses 3 pilares. Mas a nossa conversa hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre o G, né, da gestão, que eu tenho como princípio, posso até estar enganado, mas outras pessoas pensam comigo, que se o ESG, ele começa, assim, eu não vou dizer que ele vai sozinho, mas ele teria que começar pelo G. Na gestão, né, no estilo top-down, para que o restante dos outros 2 pilares fiquem em pé, né? Essa estrutura do ESG, ela não consegue só com um pilar, ou só com 2 pilares, ela precisa dos 3 pilares. Mas na construção de práticas ESG, eu acho que começar a construir pelo G é o melhor caminho. Feito esse preâmbulo, assim, eu queria te fazer algumas provocações. Sabe que eu trouxe cola, porque sem cola a gente não vai, né?
eu queria te fazer uma provocação sobre os mitos e verdades do ESG. O primeiro mito, assim, que é falando para as pequenas e médias empresas, para as empresas de pequeno e médio porte, que é o público hoje que eu penso que a gente tem carência. É um público que representa aí, talvez, uma participação de 80% da nossa economia e pouco, né? Ainda se faz muita coisa, mas ainda isso que é feito ainda é pouco para a gente profissionalizar tantas empresas que precisam se organizar internamente. Aí eu te pergunto, o ESG, ele é só para grandes empresas? Isso é mito ou isso é uma verdade? Isso é um grande mito. E, inclusive, eu quero começar até falando sobre isso e dizer que quando a gente ouve essas palavras, né, governança corporativa, ESG, Lei Geral de Proteção de Dados, esses nomes todos que permeiam aí a gestão das empresas, muitas empresas, elas acreditam que isso é só para grandes empresas, que isso custa muito caro, que tem um investimento muito alto, que é muito complexo, e elas vão deixando de olhar para isso, né? De uma forma mais carinhosa, eu digo, né? Porque muitas coisas, muitas iniciativas que podem ser feitas nessa área, elas não precisam nem de investimento de recursos financeiros, né? Muitas iniciativas podem ser feitas investindo apenas o tempo de quem está ali na gestão, Que né? já está lá, né? Exato. Já é um custo fixo. Sim, as pessoas já estão lá, né? Você já tem aquelas pessoas ali na sua equipe e elas poderiam contribuir com essas iniciativas. Mas muitas vezes se cria em torno desses temas algo muito grande e elas ficam muito afastadas das empresas pequenas e médias, que são, inclusive, o foco do nosso trabalho, né? Uhum. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa, muitas vezes, traduzir isso numa linguagem mais acessível, em práticas mais simples para as empresas. E aí, esse é o meu grande desafio, justamente nos conteúdos que a gente vai compartilhar aqui e no meu trabalho em si, que é justamente a gente aproximar esses conceitos que são tão importantes das pequenas e médias empresas. Então, eu conheci uma gestora que ela falava assim, que a gente tem que fatiar o boi em bifes. Então, ela sempre dizia o seguinte, né? Você precisa pegar algo que é grande e complexo e você vai fatiando aquilo em pedaços, aplicando aquilo que cabe naquele momento do seu negócio, no tamanho do seu negócio atual e depois você vai aumentando. Então, é uma escadinha que você vai subindo. Então, essa questão de que é só para grandes empresas, com certeza não, porque uma empresa, a partir do momento que ela nasce, ela já vai precisando de gestão e a partir do momento que daí a gente está falando do G, né? A partir do momento que ela começa a contratar pessoas, a gente tem o S, né? E o S ali, na verdade, não é só a equipe, né? Mas quando a gente começa a trabalhar uma empresa, mesmo sendo uma única pessoa, como muitas empresas começam no Brasil, né, com o empresário empreendendo sozinho e fazendo todos os papéis no começo, ele também está se relacionando com cliente, com fornecedores, com parceiros, então ali já existe a figura do S também, né, que é o social. E depois a gente tem as práticas também, que dependendo do negócio, o ambiental é muito forte, é muito presente. Exato. Mas mesmo naqueles negócios que não estão associados à parte ambiental diretamente, a gente já tem boas práticas que podem ser implementadas. E coisas simples, como, por exemplo, a gente reciclar o papel que é usado na empresa, digitalizar os processos para que eu não use tanto papel impresso. Então, são pequenas atitudes, pequenas práticas que qualquer empresa de qualquer tamanho pode fazer. Então, não. ESG não é só para grandes empresas. Então, dá para a gente afirmar ou dizer que é adotar de forma proporcional, né? Então, não é negligenciar porque isso é só para a empresa grande. A empresa grande, ela adota essas práticas na proporção do tamanho do seu negócio. Sim. A pequena vai ter que usar da mesma inteligência da grande, ou seja, se eu tenho uma pessoa, se eu sou o dono com 2 colaboradores, os meus processos, a minha organização, as práticas que eu vou adotar, elas vão ser proporcionais a este tamanho. Exato. Mas dizer que eu não posso adotar porque eu sou pequeno, acho que esse é o erro fatal, né? Sim. Eu já, muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim, não, isso aqui não serve para mim, então eu não vou fazer nada a respeito disso, né? Mas imagina que dentro de um pacote de soluções que você tem ali, talvez você tenha ali 5 ou 6 iniciativas
que você não vai aplicar as 5 ou 6, mas você pode pegar uma ou duas daquelas iniciativas e aplicar na sua empresa. Então, é sempre uma parte e proporcional ao tamanho e ao momento do negócio, porque essa questão da implantação dessas iniciativas e ferramentas, ela tem muito a ver também com a maturidade do negócio, né? Que a gente fala daí sobre cultura, sobre a cabeça do dono, né? Exato. Então, em que momento que o negócio está, né? Não só em termos de tamanho, mas também de maturidade do negócio e das pessoas que estão ali trabalhando nele. E tem um aspecto, tu já deve ter vivenciado isso na tua carreira, de empresários ou empresas assim que ao negligenciar isso por N razões, aqui a gente não está não é para discutir culpa, são contextos, e esperam, não é agora, não posso me organizar agora, não posso contratar mais pessoas agora, não posso colocar uma estrutura administrativa agora, e aí quando estão desesperados com a água no pescoço, assim, preciso me organizar. Muitas vezes vai gastar muito mais, já perdeu dinheiro, vai ter que investir às pressas para não comprometer até a continuidade do seu negócio. Sim. Então, baseado no que tu falou, assim, a receita começa logo, né? Começa a se organizar quando pequeno, pega esse boi e faz em bifes mesmo, né? E vai fazendo na proporção da sua força e da sua necessidade. Porque, Everaldo, o que acontece na prática, que eu escuto muito dos empresários, é que, assim, quando eles não olharam para isso desde o começo, né? Então, a empresa começou a crescer, ela cresceu, vai crescendo, crescendo. Num determinado ponto, em que a empresa já tem ali uma equipe, né? Uhum. O empresário começa a ter a sensação de que ele está perdendo o controle do negócio dele. Está escorrendo. Porque o que acontece? Ele, num determinado momento, a gestão está toda na figura dele, então ele tem controle sobre tudo o que acontece, né, até um determinado ponto. E aí, daqui a pouco, ele não consegue mais olhar para todas as áreas da empresa como ele olhava quando ele era pequeno. A empresa sou eu, né? Isso, exato. Então, quando chega nesse ponto, começa aí o desconforto da falta de controle. Porque aí ele tem a sensação de que a empresa chegou num ponto em que ele tem muitas pessoas, e aí ele já tem ali pelo menos uma área de staff, né, coordenadores, gerentes, e aí uma equipe abaixo disso, né, abaixo deles, e aí ele não consegue mais acompanhar todos os processos e ele começa a sofrer com essa sensação de que a empresa dele não tem controle. Daí é o momento em que você falou, né? A água bateu no pescoço, aí ele precisa olhar para isso, para cuidar da gestão e tudo mais. E só que nesse momento é muito mais difícil, porque já se implantou uma cultura ali naquela empresa de que aqui nós não seguimos os processos, aqui nós vamos fazendo conforme as diretrizes do diretor e tudo mais. E aí, transformar isso para que a empresa comece a se profissionalizar é muito mais difícil, né? Porque aí você tem que trabalhar... Primeiro, você tem que reconstruir a cultura daquela empresa, você precisa conseguir fazer as pessoas comprarem a ideia da profissionalização, e isso tem um custo, na verdade, né? Que é toda uma questão de mudança de comportamento, uma mudança de como que as pessoas estão vendo, né? Aquilo tudo. Então, eu sempre, nessas situações, eu sempre gosto de trazer uma analogia que eu li no livro que chama Picos e Vales, que ele fala que quando nós estamos num pico e nós queremos ir para o próximo pico, nós vamos cair para o vale, e aqui no vale é desconfortável, é escuro, é frio, é ruim, tem medo, tem perigo, né? Mas a gente precisa passar pelo vale para subir de novo. E quando a gente começa a olhar para a questão de profissionalizar a gestão, e daí falando sobre essa questão do ESG, então quando eu mexo essas peças, eu vou precisar passar pelo vale. Porque eu vou precisar desconstruir muita coisa, eu vou precisar fazer com que as pessoas tenham uma nova roupagem ali no trabalho delas, né? De uma forma mais profissional, mais organizada, mas vai ser difícil ali naquele começo, né? Então, a gente tem que fazer esse processo para que depois a empresa suba de novo. Então, esse processo, quanto mais cedo a gente faz, menos a gente passa por esse vale. Então, esse vale ele vai acabar sendo mais rápido. Quando eu começo, né, já do início, me preocupando em minimamente... Vai ser menos profundo, né? Vai ser menos profundo. Então, quando eu começo a me preocupar minimamente ali com a questão, né, da gestão, da liderança, já no começo do negócio, mesmo que seja de uma forma muito simples. Eu acho que a gente tem que respeitar. Eu sou um apaixonado por pequenas e médias empresas
porque a grande um dia foi pequena, né? Alguém um dia começou, nem todo mundo nasce já. Até uma startup hoje, assim, ela tem um começo que ela é pequena, depois ela explode muito rápido, mas ela nasceu, um dia foi só uma ideia. Então, reconhecendo isso, sabendo dessa resistência, o empresário, o pequeno empresário, mesmo que já está há alguns anos trabalhando, ou aquele que iniciou agora o empreendimento, se ele se abrir para esse tipo de preocupação, ele vai sofrer menos percalços. Essa profundidade do vale das mudanças vai ser mais suave, né? Sim. E em sendo mais suave, a preocupação, o olhar do dono, em vez de estar voltado para a gestão desses problemas, ele vai poder direcionar esse olhar para o crescimento, para o negócio em si, né? Então, deixa processos... porque depois que os processos estão definidos, a gente sabe disso, eles fluem, né? Sim. Tu pode até não ser as mesmas pessoas, mas se o processo está maduro, ele vai fluir com qualquer pessoa, né? Não estou dizendo que pessoas não são importantes, mas se eventualmente tu tiver que trocar as pessoas, o processo é rei. Sim, O processo vai vai seguir tocando a empresa. Outra provocação que eu te faço, para a gente debater aqui, é: o ESG gera mais custo ou benefícios? Que perguntinha. Isso é mito ou é verdade? É um mito, né? Porque, como a gente já falou aqui, né? Muitos empresários, eles entendem essas práticas e essas ferramentas como sendo um custo, né? Muitas vezes eu já escutei isso, né? As empresas dizendo, não, eu só vou implantar porque eu preciso cumprir essa etapa aqui no meu negócio, e aí eles enxergam isso como um custo. Então, depende muito de como que você enxerga isso e da importância que você dá. E, de novo, a gente volta para aquela questão que é top-down, né? A partir do momento que o empresário entendeu que isso é importante, a gente, na aplicação disso tudo, a gente com certeza consegue converter essas práticas e essas iniciativas em benefícios, né? Porque se eu tenho uma equipe que trabalha sem processos, por exemplo, sem um direcionamento, o que eu vou ter? Eu vou ter retrabalho, eu vou ter entregas fora do prazo, eu vou ter falta de qualidade nas entregas, isso tudo é custo. É um custo muito alto que a empresa tem, né? Eu vou ter processos, eu vou ter situações dentro da empresa que não estão sendo vistas e por causa disso eu tenho alguns custos envolvidos, né? Eu tenho desperdícios. Então, assim, quando a gente entende que essas iniciativas, elas são benéficas para a empresa na proporção de que, além de ter uma organização, além de eu ter mais qualidade, além de eu ter mais tranquilidade, porque muitos empresários sofrem justamente desse desconforto, né? Então, assim, eu não tenho mais o controle do meu negócio, eu estou gastando muito onde eu não deveria. Então, tudo isso, todas essas práticas, elas acabam se transformando muito mais em benefícios do que custo. Na verdade, o custo existe justamente quando não existe a aplicação do ESG. E aqui, Simone, a gente vai, pode chegar num nível de detalhe assim, tu vai começar a ter indicadores para medir. Quando tu pensa, só para saber, assim, eu vou adotar as práticas, foi uma decisão top-down, vamos adotar. Só o fato de tu começar a querer medir para saber se isso está gerando algum resultado, se a empresa está desembolsando ou está, pelo menos assim, estabilizou um custo. Só o fato de querer medir já eu acho que o primeiro resultado, porque para quem mede consegue definir para onde vai, né? E quem não sabe para onde vai, qualquer direção serve. Sim. Então, quem mede, quem tem indicadores, consegue definir os próximos passos, né? Até para seguir, o caminho é esse, ou por aqui, vamos mudar, porque aqui não deu resultado, nós vamos para esse outro caminho. Sim. Então, abre até isso, até o gatilho a mudança de cultura de vamos medir. E se tu começa medindo, por uma questão de ESG, tu vai absorver aquilo ali como algo... Bom, então vamos medir tudo nessa empresa. Vamos medir a produção, vamos medir as vendas, vamos medir as boas práticas de gestão de pessoas. E aí tu começa a ter uma cesta de indicadores que começam a nortear as decisões da empresa. Sim.
E tem algo muito mais simples até do que isso. Antes de a gente falar até dos indicadores, isso que você falou é perfeito, mas olha só o fato de a gente parar para olhar o que as pessoas estão fazendo e como elas estão fazendo, só isso já traz muitos ganhos. Porque normalmente quando a gente para conversar com a equipe, para olhar e ela tem que parar para contar para a gente o que eles estão fazendo, ali já surgem muitas situações de que as pessoas começam a perceber, não, mas por que você está fazendo isso? Ah, não, mas eu sempre fiz assim. Não, é porque me ensinaram assim e nunca ninguém me disse que podia ser diferente, entende? Então, é uma conversa inicial que a gente já vai levantando uma série de situações ali que já trazem, porque só nesses momentos iniciais de conversas a gente já tem muitos insights de questões que poderiam ter sido reformuladas, poderiam deixar de fazer. Só que como ninguém está olhando para isso, como ninguém parou para estruturar isso, as pessoas só vão fazendo, elas vão fazendo meio que no piloto automático. No automático, para cumprir a meta, porque o cliente ligou, porque tá pressionado pelo cliente, está pressionado Sim. pelas datas, pelo o DARF que vai vir, enfim, né? Tem uma série de coisas. E aí tu começa a negligenciar algo que, se não fosse negligenciado, toda essa pressão ela talvez seria menor. Porque daí tu estaria sabendo que tem processos maduros, a cadeia de responsabilidade bem definida dentro desse processo, cada um fazendo a sua parte. A bola está comigo, depois que eu passo ela para o outro setor, para outra pessoa, e até findar o processo. Todo mundo estaria tranquilo. Se não chegou a minha vez de participar do processo, é porque as fases anteriores ainda estão em andamento. Sim. Agora, quando tu tem essa ansiedade, até o próprio dono, ou seja, alguém responsável pela gestão, diz assim, será que vai ser cumprido o prazo? Isso mostra que não há processo. Quando essa ansiedade baixar, é porque há uma maturidade dentro da empresa que diz assim, não, fica tranquilo que um dia útil antes vai chegar aqui conforme está no processo, tal situação. Uhum. Isso gera tranquilidade. Eu até ia fazer uma provocação que seria te perguntar se o ESG ajuda a aumentar o lucro. Quase que eu respondo por mim mesmo, mas eu vou perguntar igual. Ele ajuda a aumentar o lucro? Ajuda, com certeza. Por tudo que nós falamos até aqui. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, né? É porque quando você estava falando, né, sobre esse processo de como que as coisas acontecem na empresa. Se a gente parar para pensar na nossa vida, tudo que a gente faz é um processo. Quando a gente acorda pela manhã, nós temos um ritual, né? Exatamente. Esse ritual, ele é um processo, né? Eu tenho o meu, você tem o seu. Mas ele é um processo. Então, quando a gente fala sobre processo, gestão por processos, às vezes essa palavra, essa frase, ela carrega uma conotação muito pesada no entendimento de certos empresários. Mas ela é algo simples, porque eu posso ter um processo muito robusto numa empresa, então vamos pensar num processo de vendas, por exemplo. Eu posso ter um processo extremamente robusto, onde eu tenho várias pessoas trabalhando naquele processo, eu tenho uma ferramenta que gerencia aquele processo, eu tenho indicadores, eu tenho um painel lá na minha empresa, empresas que têm gestão à vista, tem os painéis mostrando, isso é um processo robusto. Mas eu também posso ter numa pequena empresa um processo de venda onde, às vezes, o empresário, ele é muito bom na venda, ele sabe fazer aquilo muito bem, e agora ele tem um funcionário para cuidar das vendas. O que ele precisa fazer? Ele precisa tirar da cabeça dele o passo a passo que ele faz e que sempre funcionou muito bem, e ele precisa transcrever isso. E essa transcrição, ela pode ser feita num documento do Word, numa folha, como nós temos aqui. O famoso POP. Exato. Né? É um procedimento operacional padrão, né? O POP, que ele pode ser escrito de uma maneira muito simples. Um checklist, um passo a passo, né? De 1 a 10. Faz primeiro isso, depois isso, depois isso. Então, assim, o que a gente tem como grande desafio aqui, eu acho, é justamente desmistificar essa questão de que esses conceitos, eles são muito, muito complicados. Eles não são. A gente só precisa entender o que me cabe. O que cabe no meu negócio? O que faz sentido aqui? O que eu posso pegar nesse momento, com a equipe que eu tenho, no momento que eu estou ali do meu negócio, o que eu posso aplicar aqui? O que faz sentido? O problema é que muitas vezes as empresas, elas veem algo que está funcionando lá na empresa X, elas querem trazer para cá, para dentro da empresa delas, só que aquilo que foi implantado lá foi pensado para aquela empresa, na cultura que ela tem,
com o perfil de pessoas que tem lá, Pro porte dela. para o porte dela, e daí não vai funcionar do mesmo jeito aqui. Então, fazer copia e cola de lá para cá não vai funcionar. E é por isso que às vezes os empresários se frustram, porque eles acabam fazendo isso, né, transcrevendo para cá, e daí não funcionou. Porque ele precisa, muitas vezes, de algo mais simples, algo mais simplificado, né? Então, eu gosto da ideia do simples que funciona. E depois a gente vai melhorando, né? Depois a gente vai dando um corpo maior para aquilo. A gente precisa dar o primeiro passo. Ô, Simone, eu tenho a sensação, eu não sei o que te parece, quando tu falou ali, o POP no Word, né? Eu vou dizer assim que é a coisa mais simples hoje para a gente fazer numa organização de processo. Esse um Word, né? Ou alguma coisa feita no Excel, no caderno, que seja, né? Quando a empresa estiver com a musculatura, ela vai ter um sistema, um ERP, um software de gestão. Sim. Eu vou chamar assim de rascunho, né? Sim. Esse princípio aí do POP, da planilha, eles vão ser organizados dentro de um sistema informatizado. Lá tu vai colocar as travas, tu vai colocar nível de hierarquia para autorização, vai ter uma série de coisas. Só que se tu olha como será facilitada a vida de alguém que vai implantar processos, se a empresa, mesmo da forma que ela conseguiu fazer, ela já ter processos definidos. Não importa onde foram escritos. Sim. O importante é que não esteja na cabeça de alguém, porque se alguém, seja o dono, seja uma pessoa muito antiga na empresa, será que quando ela tirar férias, os processos tiram férias? Quando ela ficar doente, os processos também vão ficar doentes. Os processos não podem ficar doentes, porque eles não são pessoas, né? Sim. Processos são... eles precisam estar de forma perene dentro da empresa. Então, acho que isso é algo que tem algum sentido, assim, da gente bater na tecla das empresas investirem na maturidade de processo. Sim. Eu até vou voltar um pouquinho. A maturidade é o passo final. Investir em processos. Sim. A maturidade é uma consequência que virá naturalmente. E para a gente evoluir, né, porque nós temos um relógio contra nós aqui, né? Última pergunta, que acho que ela já vem também respondida. O ESG ele não é só ambiental, porque talvez, para a gente um pouco desavisado, assim, o ESG é aquelas práticas que falam do meio ambiente, né? Pode ser que esteja muito ligado. Muito embora o ambiente é um pilar super importante, assim como ele é super importante o pilar social, né? Assim como eu diria que é 33,33, né, para cada um, né? Ninguém é mais. A gente pode até escolher a ordem de implantação, mas a gente não pode escolher quem vai excluir. Não existe ESG excluindo qualquer um dos pilares. Não, ESG é outra coisa. Então, é possível afirmar, né, que não é só ambiental. Com certeza, não é só ambiental. E, de novo, né, muitas vezes esses conceitos eles se confundem, porque talvez quando eu ouvi falar sobre o ESG, eu ouvi isso associado às práticas de uma empresa que, por exemplo, é uma empresa que precisa cuidar dos resíduos dela, é uma empresa que produz muitos resíduos e que tem isso muito forte dentro da estrutura dela, né? Então, de novo, a gente sempre precisa trazer essa questão, né? Como que eu ouvi falar sobre esse conceito e aonde que ele estava sendo aplicado? Porque quando a gente pensa, como você disse, né? São três pilares que dependem uns dos outros. Sem um deles, os outros dois vão balançar. Então, mesmo naqueles negócios em que eu presto um serviço, por exemplo, eu vendo um produto limpo que não tem essa questão de resíduos, em que talvez eu pense assim, não, mas eu não tenho nada aqui relacionado ao meio ambiente que tenha impacto no meu trabalho. Mas vamos pensar o seguinte, então você cuidou da parte de gestão, que é o G, então você está colocando ali as práticas de gestão na sua empresa, você está atendendo o S também, né, cuidando das pessoas, funcionários, clientes, parceiros, fornecedores. E aonde que entra o ambiental nessa história toda, né? Nas iniciativas, como eu falei antes, de, por exemplo, a digitalização da sua operação. Então, eu utilizo papéis recicláveis, eu digitalizo a minha operação para que eu não use mais a impressão, né? É uma iniciativa muito simples que ela pode ser aplicada em qualquer negócio.
Mas qual é o impacto que tem, né? Qual é o impacto que tem isso para a sociedade? Então, assim, e a gente hoje vive uma questão de que a gente tem um movimento, né, dessas gerações, principalmente mais novas, que elas vêm com muita força olhando para o propósito dessas empresas, Exatamente. né? Justamente assim, qual é o comportamento dessa empresa? Com o que ela se preocupa? Ela está cuidando do ambiente? Ela cuida das pessoas? Ela está cuidando da sociedade? Quais as iniciativas que ela tem? As novas gerações têm muito isso, né? O consumo delas é muito ligado a isso. Então, o ESG, eu acho que quando ele foi criado lá atrás, ele não tinha tanta força quanto ele está tendo agora. Porque cada vez mais ele está se tornando muito relevante para as empresas. Para a sociedade como um negócio, né? E essa preocupação, para mim, já é uma amostra de que esse aculturamento da sociedade, essa mudança de visão, ela começa a surtir efeitos. Porque a gente vê em algumas empresas, assim, na embalagem, elas deixando bem claro alguns princípios que ela... Eu vou citar uma que é o concurso aí, né? Por exemplo, a Natura, Boticário, elas há muito tempo vendem uma ideia de sustentabilidade. Sim. Sustentabilidade não ambiental, né? Porque a gente pode falar da sustentabilidade ambiental e tem a sustentabilidade empresarial, né? A empresa que quer se fazer perene ao longo do tempo. E isso, alguém lá um dia começou a fazer isso e hoje hoje é uma preocupação latente nessa nova geração, que nos contagia também. Eu né, já sou da turma 50 a mais, eu também me preocupo com isso. A gente se preocupa em reciclar o lixo de casa, até para educar os próprios filhos, até para estar em consonância com o que eles trazem com a consciência deles, né? Então, o João Vicente, garanto que muitas vezes ele te traz insights e diz, mãe, não, isso aqui é reciclável, vamos reciclar. Sim. Porque é do ambiente que eles trazem isso, né? Do ambiente deles lá da escola. Eu queria te provocar, Simone, já pensando que esse é o primeiro de muitos episódios, porque o assunto de liderança, gestão, dentro do ambiente e das práticas ESG, eu diria que o céu é o limite, a gente não vamos esgotar. Nós vamos muitas vezes falar de um assunto hoje, vamos ter que voltar a ele, mas há muita coisa para a gente falar. Eu queria, pensando-se nos próximos episódios, assim, o que a gente poderia vir a tratar aqui nesse nosso programa, nesse nosso podcast, ainda, né, sempre voltado para a temática ESG, mas com esse foco do S, que envolve pessoas, né, gestão de pessoas, e do G, a gestão como agente propulsor, né, de todas essas mudanças que se quer trazer com a ESG. Bom, nós temos muitos temas interessantes dentro desse contexto, vou citar alguns aqui, né, mas a gente vai trazer, né, a questão de cultura como um grande ativo que a empresa tem, questão da cultura empresarial, atração e a retenção de talentos de boas pessoas, né? Como que a gente aumenta a produtividade, como que nós fazemos as pessoas se engajarem mais com o propósito da nossa empresa, do trabalho. Vamos falar sobre comunicação também, que ela está sempre no topo de todos os desafios aí das empresas. A comunicação é o mal da humanidade, né? Sim. É o grande problema da humanidade e das empresas. Nem se fala, né? É sempre a primeira dificuldade que aparece, né, em todas as conversas é a questão da comunicação, então a gente vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre a questão de delegação também, que é um outro desafio, quando eu preciso, então, deixar de fazer aquelas atividades muito operacionais para que eu comece a me colocar numa posição ali mais tática, mais estratégica na empresa. Como que eu passo o bastão? Será que existe técnica, existe uma forma mais eficiente de fazer isso? Então, nós vamos falar sobre isso. E depois que eu deleguei, como que eu acompanho isso? Que é também um outro problema que vem depois. Então, eu passo o bastão, mas aí será que a pessoa vai fazer? Será que está funcionando? Como é que eu faço esse acompanhamento? Passar o bastão, virar as costas, largar a pessoa aos leões, não resolve. Né? Não resolve. E, infelizmente, é o que muitas pessoas acabam fazendo, né? Pelo desconhecimento, né? E tudo mais, até pela
questão do dia a dia, na correria do dia a dia, eu falo meias palavras e o restante fica na minha cabeça, e eu acho que você precisa ter entendido, né? Então, tem muito ruído aí nessa comunicação. Então, existem formas de fazer isso para que funcione, né? Então, nós vamos falar sobre todos esses pontos, liderança também, gestão de pessoas. Então, só dentro do G e do S já tem muitos assuntos para nós falarmos. Porque a questão ambiental que nós abordamos já aqui em outros momentos e vamos continuar abordando, ela também é infinita, né? Sim. E tanto no ambiental quanto no social ou na governança, o ESG oferece muitas oportunidades para as empresas. Oportunidades, eu até não queria sair, eu queria sair um pouco do aspecto financeiro, muito embora é um grande motivador, Sim. né? Só que, para mim, isso é ponto, na minha opinião, né? O retorno financeiro é inegável. Sim. Do investimento. Eu acho que a gente pode dizer aqui para os nossos ouvintes, com muita segurança, de que investir em boas práticas de ESG tem retorno financeiro. Ele pode ser aquele retorno imediato, tangível, bateu lá no caixa, pode ser um retorno mais intangível, valorização da marca, aumento das vendas, que bate no caixa também. Sim. Pode ser a melhoria no ambiente de trabalho, né? As empresas... Produtividade. Eu quero trabalhar nessa empresa e vou indicar pessoas para trabalharem aqui, porque aqui o ambiente é legal. Sim. Aqui a gente se sente valorizado, aqui tem políticas de valorização bem definidas, só a pessoa sabe onde é que é a porta de entrada da empresa e toda a estrutura que ela pode percorrer, todo o organograma, até, se ela quiser, um dia sentar na cadeira do presidente, né? Sim. Então, isso é atrativo, tudo isso é ganho, né? Sim. Então, isso é inegável. Mas tem calos, né? Tem pontos. Citamos há pouco a comunicação. Isso é uma barra de gelo, a gente todo tenta secar ela, mas ela sempre vai estar saindo cada vez mais líquido. A liderança, a qualificação da liderança, falando assim de quem sente na pele, uma boa liderança ou a qualidade da liderança, ela vai definir o sucesso de muito do que nós estamos falando aqui. Com certeza, sem dúvida. Se não houver investimento, o autoinvestimento, né? A pessoa pode olhar para si, no espelho e dizer assim... Autoliderança, né? Eu preciso melhorar a minha liderança. Sim. Porque eu recebi dentro de uma prática de feedback lá que estou pisando na bola. Então, a pessoa buscar a qualificação ou buscar a qualificação não só para si, mas para os seus pares. Sim. Ou o dono da empresa, ao ver alguns indicadores, diz assim, eu preciso melhorar a minha liderança. Ele não precisa trocar as pessoas. Porque é algo que tu pode ensinar para as pessoas. Aquilo ali pode ser embarcado num líder. Não é algo que a pessoa precisa nascer líder. Tu te transforma num bom líder. Sim. Então, eu insisto, depois que a gente é picado pela mosca azul do ESG, a gente fica meio apaixonado. O ESG ele é capaz de operar milagres numa empresa. Então, o nosso trabalho aqui, Simone, daqui para frente, entre outras coisas, é afastar esses mitos. Até a gente brincou aqui com os mitos e verdades, porque quem ainda tiver medo, dúvida se deve investir em ESG, nós vamos tentar desmistificar dia a dia, aqui, programa a programa, que invistam. É investimento um investimento na sua própria empresa. Não é para inglês ver, não é para os outros, é para a sua própria empresa. E com benefícios correlatos a toda uma cadeia. Né? Vai ter benefício para a sociedade, para o meio ambiente, para as pessoas e para o dono da empresa, para os sócios, para os investidores. Né? Para todos
palavrinha moderna, os stakeholders, Sim, né, que é? stakeholders. As stakeholders, Sim. as partes interessadas, Sim. né? Exatamente isso. Inclusive, você falou sobre os benefícios tangíveis e intangíveis, né? Só para a gente fechar esse ponto, mas quando nós estamos falando sobre, e nós vamos falar mais para frente, como que eu meço, então, esses benefícios, eu tenho benefícios que eu consigo medir através de números, né? E eu também tenho os benefícios de desafios que os empresários passam que não são tangíveis, né? Então, eu trago mais segurança para esse empresário, ele pode ficar mais tranquilo, colocar a cabeça no travesseiro e saber que o negócio dele está funcionando e bem, né? Então, tem várias questões ali que muitos empresários, eles têm um negócio que é lucrativo, eles não têm problema financeiro, mas eles têm outros problemas que tiram o sono dele, né? Então, quando a gente trabalha esses pontos, nós estamos trabalhando essas duas frentes, né? Eu falo sobre números, eu trago os benefícios financeiros, mas eu vou trazer também mais qualidade de vida para essas pessoas, mais tranquilidade, mais segurança. Então, tem uma série de questões envolvidas. Hoje é o dia das provocações, tá? Dá uma pincelada aqui sobre esse tema que nós escolhemos, né? Porque a gente não pode... a gente... Como é que é? Combinou alguma coisa, eu não queria te pegar. Sim. Me fala do nosso próximo tema aqui, cultura organizacional e clima como ativo do ESG. Só faz uma provocação, assim. O que a gente pode trazer aqui? Nosso próximo episódio vai ser sobre isso. O que nós vamos abordar pensando em cultura organizacional e clima como ativos do ESG? Qualquer iniciativa que a gente faça dentro desse escopo do ESG, nós precisamos começar trabalhando a cultura da empresa. Porque, muitas vezes, a cultura da empresa ela não está preparada para receber diretamente a aplicação dessas ferramentas. Sim. E cultura existe em qualquer empresa, ela pode estar escrita lá num quadro na parede, como a gente encontra muito, né? Nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. Está no site, na parede, em todo lugar, só não está na cabeça das pessoas. Exato. Só que eu gosto de definir cultura como sendo o jeitão da empresa de trabalhar, de uma forma muito simplista. Então, toda empresa tem o seu jeito de trabalhar, de operar. Ela pode não estar formalizada, mas ela está na cabeça das pessoas. Então, quando a gente pensa em fazer qualquer aplicação de qualquer um dos temas que nós falamos aqui, a primeira coisa que a gente precisa olhar é a cultura da empresa. E quando eu falo em cultura, eu falo na transformação que você falou do próprio empreendedor, dos líderes ali daquela empresa e da equipe. E isso tem um impacto direto no clima, porque se eu tenho uma cultura, que assim, não existe cultura certa e errada, existe a cultura que tem na empresa, ela pode ser melhorada, exato, ela pode ser melhorada, mas não existe certo e errado. Mas quando eu tenho uma cultura adequada para aquelas pessoas que estão ali, ou eu tenho as pessoas adequadas para a cultura que eu quero, eu tenho um clima melhor. E o inverso também é verdadeiro. Então, quando a gente fala de cultura, diretamente nós estamos trabalhando o clima da empresa. E por isso que nós precisamos trabalhar isso como sendo a base ali de preparação para os outros temas que nós vamos trazer. Então, pessoal, fica aí uma pequena pitada, né, do nosso próximo assunto. Nós vamos chegar assim no 1000º podcast um dia e a gente ainda não vai ter esgotado tudo que a gente pode falar sobre boas práticas de ESG, porque nós vamos estar falando da essência, né, de tudo que toca a gestão de uma empresa. Sim. Né? Não escapa nada, né, dessas 3 letrinhas aí. Sim. Por fim, e não menos importante, né, eu queria fazer um convite aqui para o pessoal que nos assiste. Nós vamos ter uma masterclass, 2 masterclass, na verdade. Depois a gente coloca fixa nos comentários ali o link de inscrição. Já uma eu vou te convidar e a outra você é uma dos atores que vão estar nesse podcast. A primeira vai ser no dia 24 de junho, uma masterclass, começa às 19 horas. O tema é a divisão de papéis entre empresário e gestor, né? O que ele precisa fazer para atuar nessa dualidade de papéis, né? Com foco na gestão e na liderança. Eu sei que é surrado, as pessoas podem ouvir assim, de novo isso. Gente, esse tema, quanto mais a gente fala, menos a gente
mais a gente percebe que não sabemos nada, que precisamos aprender mais. Então, nunca é demais. Também teremos uma masterclass patrocinada aqui pelo Instituto Bertol, sobre atualização estratégica, planejamento sucessório e blindagem patrimonial e holding comercial fechada. Quem estará ministrando essa masterclass é o Dr. Ângelo Coelho, no dia 3 de julho, às 19 horas. Eu acho um tema super importante. Estamos em contagem regressiva para a entrada de vigor a reforma tributária, né? Daqui a 1 ano e meio já começa a ter os primeiros efeitos. Então, todo cuidado é pouco. Estão todos convidados. No mais, Simone, queria agradecer a tua participação, dizer a você e aos nossos espectadores aí que você será uma convidada assídua aqui do podcast, né, por todo o seu conhecimento, toda a tua trajetória empresarial, que hoje não teve nem 1% aqui, né? A gente não pôde falar muito sobre você, falamos mais sobre mas saibam todos que a Simone é uma pessoa muito atuante no mercado PME, ajudando pequenas e médias empresas aí a melhorarem seus processos, a melhorarem sua atuação, né, de forma simples, direta, no linguajar, fora do tecniquez, né? Sim. Prática na veia. Agradeço a tua participação, renovo aqui os convites para te voltar várias e várias vezes. E assim encerramos mais esse podcast. Agradeço aí a audiência de todos. Se puderem, nos sigam no Instagram, @ibertol, e na nossa página www.ibertol.com.br. E agradeço aos nossos patrocinadores, Bertol, Sociedade de Advogados e Russell Bedford. Valeu, até a próxima. Até. Obrigado.